Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva e você está na Academia de Pregadores, nas nossas lições bíblicas de escola dominical. Estamos no segundo trimestre de 2020 e na aula de hoje estudaremos a lição de número 2. A lição de número 2 desse segundo trimestre de 2020 é a lição do dia 12 de abril de 2020, onde trataremos sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O texto áureo da nossa lição nos diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Que bênção! Glórias a Jesus, nós compreendermos que fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Verdade prática: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Então veja bem, nós somos eleitos em Cristo. Nós vamos tratar, não nesta lição, mas nós vamos tratar sobre a eleição, eleitos em Cristo antes da fundação do mundo. E por causa desta eleição, nós podemos desfrutar de todas as bênçãos espirituais. O ponto central da nossa lição: Deus nos concedeu bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Vamos aos objetivos da nossa lição. Objetivo geral da nossa lição: esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo. Quais são as bênçãos espirituais que nos foram concedidas por Cristo? Nós vamos entender essas bênçãos espirituais. Nós vamos perceber que na lição de hoje, mais especificamente, no segundo parágrafo do primeiro ponto, o nosso comentarista, pastor Douglas Batista, vai tratar de 7 bênçãos espirituais que nos foram concedidas por Cristo Jesus. Coisa linda para a gente aprender hoje. Objetivos específicos. Primeiro, refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo. Segundo, evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo. E terceiro, explicitar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. Nós vamos perceber qual é esse papel do Espírito Santo, não é? E a gente vai perceber que não é só um importante papel, é lógico, importante aqui, é didático, é pedagógico, mas ele desempenha um papel fundamental. Sem o Espírito Santo, não conseguimos alcançar a salvação. Leitura bíblica em classe está na carta aos Efésios, capítulo 1, versículos 3 e 4, e o versículo 9 ao versículo 14, que nos diz o seguinte: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera por si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Perceba, tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus
para louvor da sua glória. Meus queridos, a leitura bíblica em classe desta lição de número 2 é riquíssima em diversos detalhes em relação à vida da igreja. E eu quero gastar um tempo aqui nessa leitura bíblica em classe para a gente destacar algumas questões relevantes que Paulo fala aqui em relação às bênçãos de Deus sobre a nossa vida. E nós sabemos que essas bênçãos de Deus sobre a nossa vida estão alicerçadas em Cristo. Não é? Então vamos pensar sobre algumas coisas em relação à bênção de Deus sobre a nossa vida. O que nós temos para aprender com o texto da leitura bíblica em classe? No primeiro versículo, Paulo diz o seguinte: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. O qual nos abençoou. Paulo está falando aqui da origem. Qual é a origem das bênçãos de Deus sobre a nossa vida? Então, Paulo fala aqui de origem. Deixa eu ver se dá para escrever aqui, pelo menos mais ou menos, né? Origem. Qual que é a origem das bênçãos de Deus sobre a nossa vida? Ou qual a origem dessas bênçãos? O próprio Deus. Deus é a origem das nossas bênçãos, porque Ele nos abençoou, o qual nos abençoou. Depois, no versículo de número 4, ele vai dizer que Ele nos elegeu. E aqui Paulo está falando do fundamento. Fundamento. Qual é o fundamento das bênçãos de Deus sobre a nossa vida? A eleição em Cristo. Depois, no versículo de número 10, ele vai falar que Deus propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo. O que ele está dizendo, o que ele está nos mostrando, antes, vamos lá no versículo de número 9, ele vai falar que Deus nos descobriu-nos o mistério da sua vontade. O que é isso aqui? Revelação. Revelação. As bênçãos de Deus têm uma origem, têm um fundamento e têm uma revelação. Elas vêm através da nossa vida por causa da revelação. Ele nos descobriu o mistério da sua vontade. Depois, no versículo de número 10, Paulo vai falar que a intenção de Deus é de tornar a congregar em Cristo. Isso aqui fala de retorno. Retorno, tornar a congregar em Cristo. Por que tornar a congregar em Cristo? Porque no Éden todas as coisas estavam congregadas em Cristo. Pastor, me explica como que é isso. João, no capítulo 1 do Evangelho que ele escreve, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 1, no versículo 14, ele diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e todas as coisas que foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, ou seja, as coisas estavam todas congregadas em Cristo. O pecado fez esta separação. E agora Paulo deixa claro na carta aos Efésios que a intenção de Deus é tornar a congregar em Cristo. Perceba que em Cristo são congregados os povos. Judeus e gentios são congregados, todos em Cristo. Em Cristo, a nossa natureza, ou a imagem e semelhança de Deus, é congregada de novo em nós. Então, Cristo tem essa intenção de congregar todas as coisas. Depois, no versículo de número 11, Paulo vai falar sobre havendo sido predestinados. O que Paulo está falando aqui é uma condição. Esta é uma condição para as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, a predestinação, e nós vamos entender mais à frente o que é esta predestinação. Veja que ele fala que nós somos predestinados
conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. Depois, no versículo de número 12, ele fala do fim, com o fim de sermos. Ele está falando aqui do objetivo. Objetivo. Qual é o objetivo das bênçãos de Deus sobre a nossa vida? Com o fim de sermos para louvor da sua glória. No versículo de número 13, ele fala que isso ocorre depois, né, depois que ouvistes a palavra da verdade. Ele mostra que a palavra da verdade produz em nós uma transformação. Uma transformação. Então, as bênçãos de Deus vêm sobre a nossa vida depois de que ouvimos a palavra da verdade, porque a palavra de Deus produz essa transformação. E, por fim, no versículo 14, ele fala que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus. Isso aqui é o resultado. Então veja que Paulo vai nos mostrar algumas coisas interessantes no texto da leitura bíblica em classe em relação às bênçãos de Deus na nossa vida. As bênçãos de Deus têm uma origem, as bênçãos de Deus têm um fundamento, elas vêm sobre a nossa vida por causa da revelação de Deus a nós, elas objetivam um retorno, né? Deus, através dessas bênçãos, vai promover um retorno a Cristo, congregar em Cristo todas as coisas. As bênçãos de Deus produzem uma condição na nossa vida, fomos predestinados conforme o propósito da sua vontade. Ela tem um objetivo a fim de sermos para louvor da glória de Deus. As bênçãos de Deus vêm sobre a nossa vida por causa de uma transformação, né? Depois que ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, tendo nele crido. Então veja que isso produz uma transformação e aponta para um resultado, para a redenção da possessão de Deus. Então a bênção de Deus sobre a nossa vida visa estes objetivos. Vamos à introdução da nossa lição, onde o nosso comentarista vai falar que nessa lição nós vamos abordar a grandeza, a excelência, a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais. A minha proposta aqui nessa introdução é pensar o seguinte: o que são bênçãos espirituais? Não é? Eu leciono espiritualidade cristã, inclusive no nosso curso médio aqui na Academia de Pregadores, essa foi uma disciplina que eu lecionei, espiritualidade cristã e livros históricos. E quando eu leciono espiritualidade cristã, eu gosto sempre de deixar claro, da gente pensar sobre o que é ser espiritual. Dentro dessa premissa, ou partindo dessa premissa, nós podemos pensar sobre o que são as bênçãos espirituais. Às vezes nós falamos que bênçãos espirituais não são bênçãos materiais, porque nós temos como bênçãos materiais questões financeiras, bens. Aí nós falamos, olha, isso aqui é uma bênção material. Mas nós precisamos entender que toda a bênção de Deus, ou toda a bênção que Deus derrama sobre a nossa vida, que nós usamos esta bênção de Deus para benefício do reino, são bênçãos espirituais. Então, como você vai saber se o seu dinheiro é uma bênção espiritual ou não? O seu dinheiro vai ser uma bênção espiritual se você está usando esse dinheiro para promover o reino de Deus, para glorificar o nome de Jesus. Se for, é uma bênção espiritual. Então, o que é e o que não é bênção espiritual? Tudo aquilo que não contribui para o reino de Deus não é espiritual. Tudo aquilo que contribui para o reino de Deus é espiritual. Nós precisamos entender para quebrar esse dualismo que uma coisa é minha vida espiritual, outra coisa é minha vida material. Na vida do crente, esse dualismo não pode existir. Tudo na nossa vida deve ter o objetivo de contribuir com o reino.
E se tem o objetivo de contribuir com o reino, isto é espiritual. No primeiro ponto da nossa lição, o comentarista vai tratar sobre a nossa nova posição em Cristo. E ele vai fazer uma abordagem daquilo que Paulo trata na carta, na parte introdutória da carta, dizendo que, após expor os versículos de abertura da epístola, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência, tem até uma divisão errada aqui, né? Um erro gráfico, que não é demérito nenhum, é só um erro gráfico, uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Então, antes mesmo, né, Paulo faz a parte introdutória e nesta parte introdutória ele faz um louvor, uma doxologia. O que é uma doxologia? É um louvor, uma adoração de forma correta. Paulo deixa claro, fiz questão de anotar isso aqui, nas laterais aqui da minha revista, quando estava estudando a lição para ministrar aqui a vocês. Paulo deixa claro que, antes de tudo, a igreja precisa adorar a Deus. É importante quando nós compreendemos isso, que como igreja, tudo o que nós fazemos visa a adoração a Deus. Visa a adoração a Deus. Então, antes de tratar de qualquer coisa, de qualquer ensino aqui para a igreja, Paulo vai mostrar esta adoração a Deus. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula, você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. E
essa adoração, essa doxologia, está na leitura bíblica em classe. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Veja que Paulo está aqui adorando a Deus. E nós aprendemos com isso que antes de qualquer coisa, a igreja adora a Deus. A comunidade de fé, a igreja do Senhor Jesus, se reúne para adorar a Deus. O segundo parágrafo deste primeiro ponto vai tratar sobre as bênçãos espirituais. E aí o nosso comentarista coloca que, obviamente, essas bênçãos espirituais não são materiais. Como eu já falei aqui, não é que a gente discorda do comentarista, mas eu entendo que toda bênção, ainda que seja material, física até, se ela contribui com o reino de Deus, isto é uma bênção espiritual. Não é? Por que não pensarmos que riqueza também é uma bênção dada por Deus? E se é dada por Deus, é uma bênção espiritual. Mas neste ponto nós vamos tratar aqui sobre as bênçãos espirituais. Como eu disse na parte introdutória dessa nossa segunda lição, neste ponto, o nosso comentarista vai tratar, deixar claro aqui de forma brilhante, 7 bênçãos espirituais de Deus para a igreja. Quais são essas bênçãos? Primeiro, Deus nos elegeu para sermos santos. Isso aqui é a eleição. A eleição de Deus é uma bênção espiritual de Deus para a igreja. Deus nos elegeu para sermos santos. O que é eleger? É colocar alguém num lugar, né? Nós podemos pensar em eleição, na eleição política mesmo. Né? Demonstrar a vontade de que alguém ocupe aquele cargo. Através da eleição nós fazemos isso. Através da eleição de Deus, Deus demonstra a sua vontade de que nós, como igreja, ocupemos o lugar onde Ele nos colocou. A segunda bênção espiritual aqui, Ele nos predestinou para sermos filhos. Predestinar é destinar de forma prévia, é dar um destino prévio. Então, antes de qualquer coisa, nós somos predestinados para sermos filhos de Deus. E isto é uma bênção maravilhosa. A terceira bênção, nos fez agradáveis para si mesmo. Ou seja, Deus se agrada de nós. É tão bom quando, como filhos, nós entendemos isso. Quando o filho agrada o pai, o favor do pai vem para a vida do filho. Todos nós, como filhos, hoje eu entendo isso porque eu sou pai, e a gente só consegue entender isso realmente quando nós assumimos, quando nós nos tornamos pai. A importância de um filho agradar ao pai. E aqui Paulo está dizendo que Deus nos fez agradáveis para si mesmo. A quarta bênção espiritual, redimiu-nos por meio do sangue de Cristo. Ou seja, nós temos a redenção, os nossos pecados foram perdoados através do sangue de Cristo. A quinta bênção espiritual, acolheu-nos por sua vontade redentora. Ou seja, Deus nos acolheu, Ele nos trouxe para perto, nos amparou por sua vontade redentora. A sexta bênção espiritual, revelou-nos a palavra da verdade. Isso aqui é o que nós chamamos de iluminação. Né? Nós somos iluminados. Ou seja, a palavra da verdade chegou ao nosso coração, chegou à nossa vida e nós recebemos essa iluminação, esta revelação. E por fim, a sétima bênção, selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Isso aqui é uma bênção maravilhosa. O selo aqui produz autenticidade de propriedade. Então aqui estão 7 bênçãos espirituais que nos foi dada por Deus. Né? O comentarista coloca que ainda garantiu-nos a validade da promessa.
que seria aqui uma oitava bênção, mas perceba que essa oitava aqui já está inserida nessa sétima bênção que eu encontrei, aliás, que o comentarista deixa claro para a gente aqui, que é o selo do Espírito Santo da promessa. Então vamos lá. Primeiro, Cristo nos elegeu para sermos santos. Segundo, nos predestinou para sermos filhos. Terceiro, nos fez agradáveis para si. Quarto, nos redimiu por meio do sangue de Cristo. Quinto, nos acolheu por sua vontade redentora. Sexto, nos revelou a sua palavra. Sétimo, nos selou com o Espírito Santo. E, por que não, oitavo, nos garantiu a validade da promessa. Né? Essas bênçãos de Deus estão sobre a nossa vida por causa da ação de Cristo, ou da obra de Cristo, da obra redentora de Cristo. A encarnação, a morte e a ressurreição de Cristo nos garantiu essas 8 bênçãos que o comentarista da nossa lição descreve aqui para a gente. Vamos ao terceiro parágrafo deste primeiro ponto, a nossa nova condição. Paulo diz que noutro tempo nós tínhamos uma condição, mas hoje nós temos uma nova condição, e esta nova posição, a nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo, e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos desta redenção. Nós precisamos entender que essa nova posição, ela é caracterizada pela salvação em Cristo. O que nos dá esse direito? A salvação em Cristo, ou seja, não é mérito nosso. Nós vamos aprender aqui durante esse trimestre que a salvação, o próprio Paulo fala disso no capítulo 2 da carta aos Efésios. A salvação não vem de nós. Ela não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Ela é um dom de Deus. Então a nossa nova posição é porque somos salvos em Cristo. Só por isso, porque somos salvos em Cristo Jesus, nós temos o direito a essa nova posição. Que nós entendamos isso, que nós compreendamos que esta nova posição nos é garantida pela salvação em Cristo Jesus e não pelos nossos próprios méritos. Segundo ponto, uma vida cristocêntrica neste mundo. Nós vivemos hoje dias de antropocentrismo. O que é isso? A palavra antropocentrismo vem do grego anthropos, que é homem, e centrismo, o homem no centro. É um mundo antropocêntrico. O homem está sempre sendo colocado no centro como um referencial de todas as coisas. Segundo o nosso comentarista e segundo a carta de Paulo aos Efésios, Cristo deve ser o centro de todas as coisas. Quando ele é o centro da nossa vida, nós vivemos uma vida antropocêntrica neste mundo. Primeiro parágrafo, o comentarista vai tratar sobre a revelação do mistério. O mistério que teve oculto durante muito tempo e que agora foi revelado. E o nosso comentarista nos deixa claro aqui que essa verdade diz respeito aos decretos eternos de Deus, planejada por sua soberana vontade, com propósito de salvar os pecadores. Essa vontade é revelada, é uma vontade revelada. E eu anotei aqui o seguinte, a vontade salvífica do Pai só pode ser compreendida por aqueles que receberam a sua revelação. Essa vontade divina é revelada. O Senhor nos revela esta vontade através da ação do Espírito Santo na nossa vida. Se nós recebemos esta revelação, isso quer dizer que a nossa vida tem como centro o próprio Cristo. Queridos, o que é ter Cristo como centro da nossa vida? Quando nós estudamos Cristologia, nós aprendemos que a encarnação de Cristo,
ocorreu para que Cristo fosse o nosso modelo. Eu costumo dizer que eu ouvi já algumas pessoas ensinando que era necessário que Cristo se encarnasse para que ele conhecesse o que nós passamos. Eu não concordo com isso. Por quê? Porque Cristo é Deus. E ele, sendo Deus, ele é onisciente, ou seja, sabe de todas as coisas. Ele não precisaria se encarnar para nos conhecer. Na verdade, a encarnação de Cristo cumpre justamente o contrário. Não é para que ele nos conheça, mas para que nós o conheçamos. A encarnação de Cristo foi necessária para que Cristo estivesse entre nós e nós conhecêssemos a Cristo, nós como seres humanos. Então, a necessidade da encarnação de Cristo é para que nós o conhecêssemos. E aí sim, conhecendo a Deus, nós podemos receber esta revelação de Deus e então nós conseguimos compreender quem Deus verdadeiramente é. Por isso, a vontade salvífica do Pai só pode ser compreendida por aqueles que já receberam esta revelação que vem direta de Deus para a nossa vida através da operação do Espírito Santo. Então, a revelação desse mistério é realmente uma dádiva de Deus para a nossa vida. Vamos ao segundo parágrafo do nosso segundo ponto, onde o comentarista trata sobre a plenitude dos tempos. O que é esta plenitude dos tempos? Paulo revela que o plano divino é fazer convergir todas as coisas em Cristo. A plenitude, ou seja, no tempo certo, no tempo correto. A tradução aqui dessa plenitude dos tempos, na língua grega, não é cronos, que é o tempo cronológico, é o kairos, que é o tempo de Deus, onde as coisas acontecem todas dentro de uma vontade divina. E o comentarista nos coloca que, nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Então, em Cristo, todas as coisas são restauradas. E eu anotei aqui dizendo que Cristo é a solução em quem todas as coisas são restauradas. Cristo é a nossa solução. Em Cristo, todas as coisas são restauradas. O que é restaurado verdadeiramente em Cristo? Primeiro, nosso relacionamento com Deus. Segundo, a nossa humanidade em Cristo é restaurada, porque Cristo é o ser humano perfeito, é o nosso modelo. Terceiro, em Cristo, a vontade de Deus é restaurada sobre a nossa vida. Em Cristo, nós podemos vencer a morte, porque Cristo venceu a morte. E a morte pode até tirar a nossa vida física aqui, mas nós conseguimos, através do sangue de Cristo, do perdão promovido pelo sacrifício de Cristo, vencer a morte. Paulo fala sobre isso. Quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, ou quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então, em Cristo, todas as coisas são realmente restauradas. Glórias a Jesus por isso. Vamos ao terceiro parágrafo da nossa lição, onde o comentarista vai tratar sobre louvor da sua glória. E ele nos diz que o apóstolo Paulo enfatiza que as bênçãos de Deus são destinadas aos crentes judeus e gentios, e em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Quando nós pensamos nessa expressão louvor da sua glória, nós vamos compreender que tudo aquilo que Deus fez promove a glorificação do seu nome. E nós precisamos aprender a viver uma vida centrada na vontade de Deus para que o nome de Jesus seja glorificado através da nossa vida. Sempre que eu falo disso, eu lembro do Salmo de número 126. No Salmo de número 126, o salmista diz assim: quando o Senhor trouxe de volta os que regressaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, os nossos lábios de cânticos.
Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. O que o salmista está nos dizendo? Que as nações que olhavam para Israel e diziam: acabou, está exterminado, nunca mais voltará para a sua terra. Essas pessoas passaram a glorificar o nome do Senhor, dizendo: grandes coisas fez o Senhor a estes. E depois o salmista diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Meus queridos, o objetivo de Deus para a nossa vida é que o seu nome seja glorificado através da nossa vida. Por que nós precisamos ser um referencial? Porque as pessoas vão olhar para nós e vão glorificar o nome do Senhor Jesus. Em todas as coisas da nossa vida, nas coisas mais simples da vida cotidiana, isso deve acontecer. O teu trabalho deve ser um motivo para que o nome de Jesus seja glorificado. As tuas decisões pessoais, a tua vida social deve ser um motivo para que o nome de Jesus seja glorificado. E quando isso acontece, nós realmente cumprimos o propósito do reino, para louvor da sua glória. Vamos ao segundo ou terceiro ponto da nossa lição, onde o nosso comentarista vai tratar sobre o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Nós vamos entender o que é ser aqui penhor. O que é o Espírito Santo como penhor da nossa herança? É só nós pensarmos na palavra penhorar. Quando nós penhoramos o bem. Geralmente a pessoa vai pegar um empréstimo e ela deixa um bem penhorado, ou seja, é a garantia de que a dívida será paga. Quando nós pensamos no Espírito Santo como o penhor da nossa herança, a palavra de Deus vai nos ensinar na carta aos Efésios que é o Espírito Santo que garante que a nossa herança vai chegar até nós. Nós vamos entender isso aqui nesse nosso terceiro ponto. Então, no primeiro parágrafo do terceiro ponto, o comentarista vai tratar sobre o Espírito Santo como o selo da promessa. Então, através de Cristo, o Evangelho da Salvação, é que por meio da fé se rende a Cristo. Quem se rende a Cristo, recebe. Quem se rende a Cristo, recebe, deixa eu selecionar aqui, o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse. O que eu quero deixar bem claro aqui, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Infelizmente, até hoje, no meio pentecostal, existem pessoas que acreditam que o selo do Espírito Santo é o revestimento de poder, que nós chamamos de batismo com o Espírito Santo. E o selo do Espírito Santo não é isso. O batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder para potencializar a igreja, a obra evangelizadora. Ok? Nós precisamos retomar. Eu vou falar numa escola bíblica de obreiros, falando justamente sobre isso, sobre o pentecostalismo. E eu quero frisar isso. Nós precisamos, no meio pentecostal, voltar às raízes do verdadeiro pentecostalismo. Por que o Pentecostes, o revestimento de poder no dia de Pentecostes, derramamento do Espírito, veio sobre os crentes? Para potencializar os crentes para a obra evangelizadora. Agora, o selo nos tempos bíblicos, era sinal de propriedade e de posse. Então, quando é que nós recebemos o selo do Espírito Santo? Quando nós nos convertemos a Cristo. No momento da conversão, nós somos selados, passamos a ser propriedade exclusiva de Deus. E o Espírito Santo é o nosso selo. Então, quero deixar bem claro, eu anotei isso aqui para não esquecer, o selo não é o batismo com o Espírito Santo, o qual a Bíblia chama de revestimento de poder. O selo nós recebemos no momento da conversão, que demonstra posse. O Espírito Santo agora é o nosso dono. Cristo é o nosso Senhor. Deus é o nosso Salvador. Segundo parágrafo do nosso segundo ponto, o comentarista vai tratar sobre o penhor da nossa herança. O penhor da nossa herança. E ele vai deixar claro que tudo isso significa que
aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Ou seja, o Espírito Santo é a certeza, a convicção que nós somos salvos. E eu fiz a questão de anotar aqui também, dizendo o seguinte, olha, a permanência do Espírito Santo no crente, ou a permanência do Espírito Santo no crente, é a prova que a salvação é uma realidade na vida cotidiana. Então, nós conseguimos entender se o Espírito Santo permanece em nós ou não. A ação do Espírito Santo na nossa vida. E essa permanência do Espírito Santo em nós é a garantia, é a nossa certeza de que a salvação é uma conquista diária, é uma conquista cotidiana. O nosso desejo é que o Espírito Santo permaneça em você dia após dia, porque esta é a grande sublimidade das bênçãos de Deus para a vida da igreja, as bênçãos de Deus em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo permaneça, que ele continue habitando em você para a glória do nome de Jesus. Chegamos ao final da nossa segunda aula e na aula que vem, que é a lição de domingo que vem, vamos estudar sobre eleição e predestinação. Você não pode perder a aula de domingo que vem, porque nós falaremos de um assunto que tem sido um assunto muito disseminado no meio evangélico, no meio protestante, no meio pentecostal, sobretudo, e nós vamos falar disso com uma fundamentação bíblica para a glória do nome de Jesus. Deus te abençoe e até a semana que vem, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.